Saúdo a todos com a paz do Senhor. Nossa alegria de estarmos adorando ao Senhor com a igreja nesta noite. Queremos convidar os irmãos para uma leitura bíblica no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus. Verso de capítulo número 24, verso de número 27. Mateus capítulo número 24, verso de número 27. Que nos diz assim a bendita palavra do Senhor. Eu vou pedir aos irmãos que depois da leitura da palavra permaneçam com suas Bíblias abertas no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Que nos diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus queridos irmãos, a história do mundo, ela é marcada por grandes eventos. O mundo, ele é marcado por grandes eventos que produziram mudanças significativas, algumas extraordinárias, e mudaram o curso da humanidade. Em todas as áreas da vida do homem houveram eventos históricos marcantes, como na medicina, a descoberta dos antibióticos, que acabou com a tuberculose, o mal do século XIX. O homem ir ao espaço, sair da atmosfera, ver o céu, a terra como ela é, foram grandes conquistas do homem moderno. A queda do Muro de Berlim, que graças a Deus eu pude ver ao vivo. A igreja derrubou o Muro de Berlim com 40 anos de oração e dissolveu aquele regime diabólico do socialismo que prendia e matava pastores. Foi um evento. Muitos outros eventos ocorreram, como as duas grandes guerras, a Revolução Francesa e tantos outros eventos sociais, políticos, econômicos. Mas dois eventos na Terra, eles são singulares, únicos, porque todos os outros eventos, eles contribuíram para o avanço econômico, social, da saúde, mas nenhum tinha capacidade de salvar a alma do homem da morte eterna. Nenhum plano econômico, nenhuma descoberta científica, nenhum avanço científico pode salvar o homem da morte eterna. Então, os dois maiores eventos, um que a Terra já viu e outro que a Terra verá, sem sombra de dúvida, foi Deus se fazer carne e botar os seus pés na terra. Este foi o primeiro grande evento da história da humanidade. Nenhum se compara a este evento, porque nós estamos falando de um Deus que não tem tamanho, que os céus dos céus não podem conter a sua glória, que a terra é grande, mas é o tapete onde ele descansa seus pés. Esse Deus agora, ele vem numa forma finita de um homem, homem de dores, Jesus Cristo, nosso Senhor, nascido numa manjedoura, iniciou seu ministério aos 30 anos, dividiu a história do mundo com 3 anos de ministério, antes e depois de Cristo, morreu, derramou sangue para a purificação dos nossos pecados, ao 3º dia ressuscitou, 40 dias ficou na terra e foi visto por mais de 500 testemunhas oculares. E quando chegou o momento dele ser levado para os céus, quando ele estava subindo, os discípulos olhando, um anjo chegou e perguntou: por que vocês estão olhando para ele? Esse mesmo Jesus que vocês estão vindo subir, um dia, oh glória! Ai, que coisa boa! Um dia ele volta.
combustível da nossa fé é a vinda de Jesus. A maior esperança que há em nós é a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Assim como um carro, ele não pode andar sem o seu combustível, nós não andamos sem essa divina esperança. Jesus vem. É o maior desejo do crente. O crente não tem desejo de morrer. Não, eu quero viver, eu quero ser arrebatado. Se vier a morte, ela vem por azar meu, mas não é meu desejo. O crente deseja ir para o céu. A alma do homem deseja o céu. A Bíblia diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem, e o homem não se conforma com a morte, porque a morte não fazia parte do plano de Deus para o homem. O pecado trouxe a morte ao homem, mas o segundo Adão trouxe a vida. A vinda de Jesus, irmãos, assim como foi prometida nas páginas do Velho Testamento, que o Messias viria, e houve um silêncio profético de Malaquias até João Batista de 400 anos, não havia mais esperança em Israel, mas a estrela da manhã brilhou naquele lugar, aleluia. Assim como as profecias do Velho Testamento, a respeito de Jesus, que estavam retratadas no sacrifício, em Levítico, na voz dos profetas, como Isaías, que profetizou do nascimento à morte, elas se cumpriram. As profecias do Novo Testamento, que fazem alusão à segunda vinda de Jesus nos ares, também se cumprirão, e quem pode dar glória ao nome do Senhor. E essa curiosidade, essa expectativa, esse desejo de que Jesus voltasse, ele já começou a fazer parte da vida dos discípulos, ainda quando Jesus estava com eles. Quando Jesus começou a dizer que ia, eles começaram a perguntar quando ele voltava. Quando Jesus disse que iria morrer, ser traído, eles já começaram a indagar, sim, mas tu vai voltar. E como é que vai ser isso? Como é que vai ser? Como é que nós saberemos? Porque, irmãos, preste atenção. A esperança da vinda de Jesus é tão grande, era tão grande na igreja primitiva, que quando Paulo escreveu a sua epístola a uma cidade grega, ela ainda existe hoje com o nome de Salônica, mas naquela época era Tessalônica, capital da Macedônia. A esperança da vinda de Jesus, o sentimento da iminente, da volta perto, vizinha de Jesus, era tão grande que eles estavam se desfazendo dos seus bens, dizendo, Jesus vai voltar, para que eu preciso? Vou vender o que eu tenho. E Paulo escreveu 2 epístolas instruindo eles. Muitos durante a história do mundo marcaram a data para a vinda de Jesus, mas todos eles foram decepcionados. Porque com respeito à vinda de Jesus, ele não marcou dia, ele não marcou hora, ele não marcou minuto. Ele não disse eu venho agosto, setembro, outubro, não. O que ele nos deixou foram sinais. É quando um rapaz noiva com a moça, você sabe que está perto do casamento, é um sinal. Assim como nós damos sinais, Jesus ele deixou para nós sinais. Claros, nítidos. E está escrito em Mateus capítulo 24, e verso 4, os sinais religiosos que apareceriam. Se você começar a pensar, a prestar atenção no que eu estou lhe dizendo, você perceberá o quanto está perto a vinda de Jesus. Porque o que deve alegrar a nossa alma, a nossa maior esperança, o nosso maior conforto, aquilo que nos traz maior satisfação, deve ser a mensagem que Jesus está voltando.
É o que deve alegrar mais a nossa vida, é saber que nós vamos morar numa cidade onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tribulação, onde não haverá mais sol, porque o nosso... Porque o nosso Deus será o sol que brilhará. O primeiro sinal que Jesus deixou foi o religioso. Ele disse, olha, quando estiver próximo à minha vinda, aparecerão muitos falsos cristos. É o sujeito dizendo, eu sou Jesus. Irmãos, nós acompanhamos. Não há tanto tempo atrás, lá na Coreia, o reverendo Moon, dizendo, eu sou o Cristo. Reunindo multidões, sendo até recebendo até pastores brasileiros, dizendo, eu sou o Cristo, mas o reverendo Moon morreu e está lá morto. Apareceu um brasileiro que era até cômico, paranaense, e ainda, irmão, o que me impressiona é que ele tinha seguidores. Eu lembro que uma vez esse era o Henrique Cristo, morreu, está lá enterrado da Silva, não ressuscitou não. Ele foi num programa de entrevista, o entrevistador perguntou, você quer vinho? Ele disse, quero. O camarada trouxe copo com água, disse, pode transformar água em vinho. Transforma nunca, irmão, falso Cristo. Mas ele, naquele teatro cômico, aquele homem estava anunciando, Jesus está voltando. Aleluia. Ele disse que sugeria falsos profetas, porque se tem o falso, tem o verdadeiro. Mas, irmãos, tudo que é falso parece com o verdadeiro. Os irmãos aqui se lembram, talvez os mais novos já tenham escutado, e agora, final da década de 70, um falso profeta se levantou na América, criou uma comunidade religiosa na Guiana, e levou milhares de pessoas ao suicídio coletivo, pregando uma mensagem, ele não dizia que era o Cristo, mas pregava uma mensagem profética. Esse homem, mesmo sendo um desajustado mental, mas ele estava anunciando, Jesus está voltando, porque ele era falso profeta, e Jesus disse, antes que eu venha, surgirão falsos cristos, surgirão falsos profetas, e quem está entendendo, diga amém. Mas tem um sinal, irmãos, que eu acho que esse é o mais visível em nossos dias, é o esfriamento na fé e a apostasia. Jesus disse que nos últimos dias, que precederiam a sua vinda, seria mais iniquidade e menos amor. Jesus disse que os dias que precederiam a sua vinda, seria caracterizado pelo amor exacerbado ao homem e um desprezo à santidade. Observe que em nossos dias o homem é o centro de tudo. Observe que as igrejas estão se amoldando para atender às necessidades do homem. Isso tudo é esfriamento do amor. É a multiplicação da iniquidade. Quando nós vemos líderes, e eu digo isso com tristeza, que na minha juventude eu escutava com fervor, homens cheios do Espírito Santo, agora dizendo a Bíblia não é a palavra de Deus. Isso é o esfriamento do amor, é a apostasia. Mas aquele homem, ele está anunciando, Jesus está voltando, e quem pode dar glória ao nome do Senhor Jesus. É por isso que o Mestre Jesus disse, não vos assustei, é necessário que aconteça todas essas. Jesus deixou os sinais geopolíticos, as guerras e os conflitos mundiais. Irmãos, preste atenção. A Organização das Nações Unidas foi criada no final da Segunda Guerra com um objetivo: impedir que surgissem novos conflitos mundiais. O que há de melhor na diplomacia do mundo está na ONU. Os homens mais capazes em diálogo de paz estão na ONU. São diplomatas gabaritados. E porque esses homens não conseguem impedir as guerras,
os conflitos bélicos, o disparar da espoleta, o explodir do míssil. Por que não? Porque cada metralhadora que é disparada, ela diz, Jesus vem, aleluia. Cada míssil que é disparado, ele diz, Jesus vem. Cada guerra que se levanta está dizendo, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. E quem crê nisso, levanta a mão para ele e dá glória a ele, porque ele vem. As guerras anunciam, ele vem. Nós temos hoje 80 conflitos de guerra declarados. Países como a Somália fazem mais de 60 anos que não tem um governo, vive em guerra. E os homens não conseguem parar a guerra, porque é sinal de que o nosso mestre está logo aí, está raiando nas nuvens, está vindo buscar a amada, a sua igreja preparada, redimida, e o crente que quer subir naquele dia da glória ao nome do Senhor, porque ele vem. Mas existe, irmãos, um sinal que ele tem sido notícia diária, que está em Mateus capítulo de número 24, verso 32. Jesus disse, se você ler Mateus 21 e 19, preste atenção no que eu vou falar para você entender. Porque pregar o evangelho é falar e as pessoas entenderem. Não precisa falar palavra difícil. Não precisa a gente vir com dicionário na igreja, não. É falar e ser entendido. Preste atenção o que eu vou lhe dizer. Israel tem um símbolo nacional, uma planta, a figueira. É o símbolo nacional de Israel. A igreja tem um símbolo. Nós somos oliveira. Né? Jambuzeiro bravo que foi enxertado na oliveira. Mas Israel tem um símbolo. Sempre foi a figueira. Mas uma vez Jesus ia passando numa figueira e procurou fruto na figueira. E a figueira não tinha, e ele amaldiçoou e a figueira secou. Aquilo Jesus estava se referindo a Israel, que estava rejeitando ele. Mas aqui, em Mateus, capítulo de número 21, 24 e 32, ele disse, olhe para a figueira. E nós estamos olhando para Israel. Olhe para a figueira. Quando a figueira começar a dar fruto, ou seja, quando a figueira começar, porque para uma árvore dar fruto, ela tem que renascer. Aleluia. Oh, glória. Israel, irmão, foi destruído. Quando Roma invadiu Israel 70 depois de Cristo, ele matou 2 milhões de judeus. Ele fez um caminho de cruz, da Palestina até chegar em Roma, com judeus pendurados. Eles incendiaram o templo, e o ouro do templo escoou pelas pedras, e eles reviraram as pedras do alicerce, para se cumprir o que Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Eles foram dispersos, agora era um povo sem terra, um povo sem nação, porque brasileiro que nasce na América é americano, francês que nasce no Brasil é brasileiro, agora é judeu, onde ele nascer é judeu. Onde ele nascer, e era um povo sem pátria, vivendo de favor, mas mesmo assim, na apostasia, negando Jesus, a figueira começou a florescer, aleluia. A figueira começou a florescer, aleluia. E lá na Holanda se levantou um homem chamado Theodor Hess e criou um movimento chamado Movimento Sionista, que pregava a volta de Israel para a Terra Santa. E ali já era o cumprimento, a figueira começava a brotar. A semente estava brotando debaixo da terra, aleluia. E milhões de judeus começaram a voltar em navios para Israel. Voltaram, mas os que ficaram foram surpreendidos por uma tragédia. Um homem, um anticristo endemoniado, colocou no coração de erradicar a raça ariana, os judeus.
aquela raça ariana, colocou no coração de acabar com os judeus. Eles consideravam uma raça impura. E na Europa habitavam 8 milhões de judeus. Eles mataram na Câmara de Graz, incineraram, por isso que o nome é holocausto, porque holocausto é sacrifício queimado, 6 milhões de pessoas. Era um povo agora humilhado, destruído, as suas riquezas foram tomadas, mas Jesus disse: a figueira vai florescer. 3 anos depois do final da guerra, numa Assembleia Geral da ONU, presidida por um maranhense de ascendência judeu, foi criado o Estado de Israel. E se você ler Isaías 66, versículo 9, ele pergunta: como pode? Em um só dia um povo virá nação. Israel existe para dizer: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Irmãos, pense aí, um povo destruído na guerra, eles virarem nação, se proclamar povo, fazer uma constituição, proclamar independência, dentro da biblioteca de Tel Aviv. No outro dia, 7 nações guerreiam contra um povo que não tinha nada. E essas 7 nações são envergonhadas e perdem a guerra para um povo que não tinha sequer uma metralhadora. Sabe por quê? A figueira, aleluia. É sinal para a igreja, aleluia. É o sinal mais vivo, aleluia. Hoje nós estamos vendo Israel sobre ataque. Sabe o que é que vai acontecer? Ele vai vencer de novo, aleluia. Sabe por quê? Porque é promessa para a igreja. Israel não pode ser destruída, aleluia. Porque um dia o Messias virá, aleluia, e irá restaurar aquele povo. E Paulo diz, olha o que Paulo diz, como é glorioso. Se na humilhação deles nós fomos abençoados, imagina na glorificação, aleluia. Ninguém pode destruir aquele povo, irmãos. Não é porque eles sejam especiais, é porque é promessa para nós, aleluia. Quando a figueira floresce, você sabe que o verão está perto. Jesus estava dizendo: Israel floresce, e eu digo: estou voltando. Israel floresce, e eu digo: está voltando. E quem pode dar glória ao Santo? Aleluia. No verso 15 do capítulo 24, até o verso 28, ele trata da grande tribulação, porque a vinda de Jesus, ela se dará em 2 etapas distintas. Vamos ser pedagógicos, diga comigo: a vinda de Jesus se dará em 2 etapas distintas. Diga: 2 etapas distinta. A primeira, diga: a primeira para a igreja. Isso se chama de arrebatamento. Esses sinais precederão o arrebatamento da igreja. Irmãos, escuta o que eu vou lhe dizer. A igreja que Jesus irá tirar da terra é uma igreja que estará em tribulação, em sofrimento. Preste atenção. Se você olhar o cenário do globo terra, você vai ver que o único povo que se contrapõe ao que eles chamam de avanço, de progressismo, somos nós. E não são todos. Já tem muita gente se dobrando diante de Baal. Chegará o tempo que nós seremos tidos como o povo que é o único empecilho para que o mundo progrida, avance, para que haja o aborto. Só tem nós mesmo, gritando. Para que haja a vida feliz, que eles falam desse novo modelo de família, que é uma negação das escrituras sagradas, só tem nós. Mas quando a igreja estiver em aperto, aleluia, o Espírito Santo estará trabalhando em nós, aleluia.
Porque o Espírito Santo foi dado como penhor. O que é penhor? É garantia de que eu deixei e vou voltar para pegar. Jesus disse que as Escrituras Sagradas dizem que o Espírito Santo é dado como penhor. E eu fico pensando na minha mente de cristão, o diálogo de Jesus com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu vou buscar minha noiva. Espera um pouco. Eu estou colocando. Eu estou colocando um vestido branco. Eu estou adornando a noiva. Aleluia. Espírito Santo, eu vou buscar minha noiva, eu estou colocando nela um véu, aleluia, aleluia. Espírito Santo, eu vou buscar minha noiva, não, eu estou tirando dela a sujeira, eu estou limpando ela para ir para o casamento, aleluia. Espírito Santo, eu vou buscar minha noiva, eu estou purificando ela para te entregar como noiva imaculada, uma noiva pura, uma noiva sem mancha, uma noiva com vestes brancas, preparada para encontrar com o noivo nos ares. Mas às vezes eu fico ouvindo, irmão, as pegadas do mestre no céu, aleluia. A igreja adornada, que casamento lindo. É tão lindo um casamento, mas esse vai ser o casamento mais lindo de toda a história do mundo, aleluia. Nada vai ter igual, porque ao soar da trombeta, num abrir e fechar de olhos, os que estão mortos ressuscitarão primeiro, aleluia. Depois nós que estivermos vivos, subiremos juntamente com ele. É um poder magnetizador, é como se você colocasse um imã em cima de pregos, aleluia. O imã tem a capacidade de puxar os pregos. Assim será Jesus com a igreja. Qual é a marca, pastor, de saber quem tem o Espírito Santo? Quando Jesus tirar o Espírito da terra, quem estiver com o Espírito Santo de Deus na vida, vai subir, voar sem asas, aleluia. Não vai precisar, cadê o nosso irmão, o comandante Machado, de avião? Nós não vamos precisar de balão, mas 2 anjos, eita glória, aos seus anjos, aleluia. Não pedirá favor, mas dará ordem aos seus anjos, porque ele manda, ele ordena, ele manda no céu, na terra e no inferno. Satanás é um pitbull brabo, querendo nos despedaçar, mas a coleira está na mão de Jesus. Só vai até onde ele deixa. Quando eu era criança, usava uma coleira, já se lembra disso, uma coleira chamada estranguladora. Quando o cachorro ia, o camarada puxava a coleira, estrangulava, ele parava. O diabo é um cão bravo, com a coleira estranguladora no pescoço. Ele vem contra nós. Aí Jesus diz, ali não, tem marca do sangue. Venha para cá. Porque se o diabo pudesse, irmão, nenhum de nós estaria aqui nesta noite. Nós não estamos aqui por mérito nosso. Nós estamos aqui porque o que nos guarda não dorme. Não dormitará o que te guarda. Você chegou aqui nesta noite porque Ele tem te guardado, te protegido, te livrado, te escondido nele. E o sol não tem te molestado de dia, nem a lua tem te molestado de noite. Você tem visto 1000 cair de um lado, 10.000 de um outro, mas você não é atingido. Por quê? Porque tu é geração que vai ser arrebatada, que vai morar no céu, que vai povoar a Nova Jerusalém, que vai pisar. Irmãos, aleluia. Escuta o que eu vou te dizer. Quando a Bíblia diz, lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear, né? Pois é. O céu é tão rico, pastor, que ouro no céu só serve para ser pisado. Dá para dar um glória aí? O povo acha que esse texto está falando da riqueza do ouro, tá não. Ele está dizendo, o céu é tão maravilhoso, é tão rico, que o ouro lá é como terra, é como pedra. Só serve para ser pisado pelos santos, aleluia. O povo acha que o cristal, o brilhante, o diamante, que o
o céu está falando, a visão de João está falando da riqueza desses elementos. Não, está falando da riqueza do céu. Está dizendo que lá diamante só serve para ser coluna, nada mais. Essa cidade, aleluia, que está preparado para os salvos, aleluia. Agora a Bíblia diz, preste atenção, no versículo que eu li, já perto, já encerrando, que a vinda de Jesus, ela será como o relâmpago, que sai do Oriente e se põe no Ocidente. Se você for no site do IMET, é um órgão do governo, e você pesquisar lá relâmpago, vai ter algumas informações interessantes sobre o relâmpago. A primeira informação interessante, porque Jesus não fala nada à toa. Porque quem criou o relâmpago? Foi ele. Quem criou o trovão? Foi ele. Tudo. Se você ler lá, você vai ver que o relâmpago, ele sai de baixo e se encontra com um fragmento que vem de cima. Assim será o arrebatamento da igreja. Vem de lá, mas sobe daqui, aleluia, e se encontra. A segunda coisa é que o relâmpago, ninguém espera. Ninguém espera um relâmpago. Se alguém esperasse um relâmpago, não morria eletrocutado. É de repente, aleluia. Quando você menos espera, brilha, aleluia. Quando nós mesmos esperar, aleluia. Eita, vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar, aleluia. Agora tem um detalhe interessante. Você pode ler lá no site do IMET, eu não estou inventando não. Dizem que a temperatura do relâmpago é a mesma temperatura do Sol, da superfície solar. Quando alguém é atingida por um relâmpago, ela pega fogo. A roupa gruda no corpo. Sabe por quê? Porque a vinda de Jesus será quente, aleluia. É por isso que eu sou pentecostal, aleluia. Oh, glória a Jesus. É por isso que meu corpo vai ser transformado, porque eu não iria aguentar aquela temperatura. A presença dele, aleluia, queimando o mal que há em mim, em ti, transformando essa natureza pecaminosa, suja, esse corpo que se corrompe, que adoece, numa natureza santa, aleluia, um corpo que não conhecerá mais dor, aleluia, é como um relâmpago em meio a alta temperatura, a igreja subirá para encontrar com Jesus nos ares, e quem crê nisso diga glória ao nome dele, aleluia. Agora eu quero te fazer 3 aplicações. A primeira, nós devemos viver hoje como se Jesus viesse agora. Historinha, viver hoje como Jesus voltasse amanhã. A segunda coisa, irmão, é que a nossa esperança, ela deve ser baseada na graça de Jesus. Porque uma vez um irmão me disse assim, ó, se eu soubesse o dia que Jesus viesse, eu ia passar o dia todo em jejuando. Eu digo, irmão, tu está crendo que teu jejum era que ia te levar para o céu. Mas o que vai nos levar para o céu não é nós. É a graça, aleluia. É o favor imerecido. Quem merece o céu? Ninguém. Nós não somos santos para irmos para o céu. Nós somos santos porque nós somos salvos. Não é condição. Não, a gente não se torna santo para ser salvo. Primeiro a gente é salvo e aí se torna santo. Aleluia. A santidade é característica do cristão, mas o que nos conduz, o passaporte. Quando você vai entrar num país, eles pedem um passaporte. Oh, glória. Deus me deu um passaporte e te deu um passaporte. E todo passaporte, irmão, tem um carimbo. Aleluia. O carimbo do nosso passaporte foi a cruz. A tinta do nosso passaporte foi o sangue. E a garantia de que Jesus virá é porque ele já veio uma vez, voltou para o céu e um dia voltará. A graça de Deus,